E a Franciele pegou um pé de guerra, rapaz, com a minha mãe, com meus irmãos, que pela misericórdia. E eu não sabia como lidar com aquela situação, porque eu nem podia machucar a minha mãe e nem podia machucar ela, que era a mulher que eu escolhi para viver o restante da minha vida. Porque a minha sogra quer me ver no espeto, mas eu, por outro lado, eu não tenho a sabedoria para lidar com o jeito dela. E eu tinha que saber que a minha sogra, ela é vítima de outras vítimas, então ela pratica o que praticaram com ela. Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Iniciando mais um novo podcast. Não, peraí. Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Iniciando mais um episódio do nosso podcast. E para iniciar, você já conversou com Deus hoje, Franciele? Sim, já conversei com Deus hoje. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Esse é o tema. Oração, conversa com Deus. A oração, existe um ditado que diz que a oração move montanhas, não é isso? A oração move montanhas. A oração é uma expressão de fé, E para iniciar, a gente vai ler aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra o que fazem mal. Pegando por esse grande e maravilhoso versículo do apóstolo Pedro, é imprescindível que um casal ele cresça na graça e no conhecimento de Deus. Ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder da oração, ele é sobrenatural. Uma conversa com Deus, ter intimidade. Ontem eu fiz um post, Fran. E ter intimidade com Deus, eu estou buscando muito isso. Estou buscando vivenciar isso todos os dias da minha vida. Ter essa conexão com o Eterno. E eu vou transmitir aqui alguns estudos que eu estava pesquisando referente ao poder da oração. Porque a oração, o poder da oração é tão forte, que a ciência ela foi estudar o poder da oração. Então, todo casal, todo casamento tem que crescer em oração. Tem que viver em oração. Tem que viver conectado com o céu. Sim ou não? Sim. Então, quando o apóstolo Pedro ele chega e diz que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações, o que é que devemos fazer? Nos aproximar cada vez mais de Deus em oração. Mais de Deus em comunhão com os céus. Vivendo isso, buscando compreender tudo isso, a gente... Eu vou entrar logo no detalhe. Um detalhe muito bacana, uma experiência muito boa. Eu ia deixar para o final, mas vou iniciar agora porque a gente casou. Como já tínhamos dito no episódio anterior do nosso podcast, a gente passou 6 meses de muita batalha no nosso relacionamento. 2 pessoas diferentes, dentro de uma casa, com opiniões diferentes sobre dinheiro, opiniões divergentes sobre família, opiniões divergentes sobre parentes, opiniões divergentes sobre estudo, opiniões divergentes sobre tudo. Até sobre a nossa cor, uma branca e um preto, né? O preto aqui sou eu, graças a Deus. E com isso, veio os atritos. Nós já nos conhecíamos há mais de 3 anos. Nós já
tinha aliado muita coisa. Eu amava ir para casa da Franciele, Jean, não somente para namorar, mas para conversar. Porque ela tinha conteúdo, ela gostava de ouvir, ela é sempre essa menina que gosta de ouvir. E eu gosto muito de falar, né? Casal perfeito. Um gosta muito de ouvir, outro gosta muito de falar, deu tudo certo. Pronto, aí... E eu me sentia muito bem. E eu digo, não, é essa mulher que Deus quer para mim. Mas eu tinha uma vida desregrada antes do casamento, eu tinha uma vida desregrada em todos os aspectos. E o que é que acontece? Eu já tinha essa conexão com Deus, eu já tinha essa conexão com o céu. Eu já conversava com Deus, eu já orava a Deus sobre todas as coisas. E eu lembro, e até eu comentei com ela outro dia, que antes da gente iniciar o nosso namoro, o nosso relacionamento, eu cheguei na minha casa, no meu quarto, como de costume, em secreto, e disse, pai, se essa for a menina, a mulher que o Senhor quer para a minha vida, que eu não a engane, como já enganei algumas outras. Que ela seja assim, que todos os meus desejos, eles seja tomado por ela. E 1 ano depois nós estávamos casando, né? 1 ano depois, 2 anos depois, não lembro, nós estávamos casando. Então, esse é o poder da oração. E mesmo depois de ter orado, ter conversado com Deus, Deus chegou e colocou 2 pessoas divergentes dentro de 4 paredes, e nós tivemos muitas discussões, mas muitas discussões mesmo. Inclusive sobre dinheiro e sobre parentes. E a Franciele pegou um pé de guerra, rapaz, com a minha mãe, com meus irmãos, que pela misericórdia. E eu não sabia como lidar com aquela situação, porque eu nem podia machucar a minha mãe e nem podia machucar ela, que era a mulher que eu escolhi para viver o restante da minha vida. Era a mulher que eu tinha acabado de orar por ela. E eu não sabia como ter essa conversa nem com uma nem com outra, para não deixar com que as duas dissessem, você está puxando partido para ela, para não deixar nenhuma nem outras nessa situação. E aí eu lembro que no meio daquela guerra, no meio daquela tempestade, eu me ajoelhei, conversei com Deus e disse, pai, essa situação eu não posso lidar com ela. Por quê? Porque são as 2 mulheres da minha vida. A Helena ainda não existia. São as 2 mulheres da minha vida. Uma foi a que me gerou. A outra é a que vai passar o restante da minha vida, da minha existência, que eu não casei para me separar, junto dela. Então, toma conta dessa situação. Rapaz, foi surreal. Essa oração, já entrou no ouvido de Deus. Deus escutou essa oração. E para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, as 2 se dão super bem hoje, graças a Deus. Franciele entrou pelo caminho, porque quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E todo que entra nesse caminho, há transformação, há mudança. Há essa experiência de transformação. Por isso que as pessoas, elas pegam, aí vê um jovem que já matou, já roubou, se prostituiu demais, ou se drogava, e agora é crente. Do nada, do dia para o outro, ele se transforma. Aí as pessoas, muita gente, a Bíblia diz que as coisas naturais se discernem naturalmente, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a pessoa natural nunca vai
conhecer o que é do Espírito. Porque ele se revela a quem é espiritual. E aí vê aquele drogado se convertendo, diz, agora é santo. Sim, ele é santo. Ele se separou do pecado. Ele se separou, por quê? Porque teve pessoas que aceitaram Jesus, que entraram no caminho, e quando entraram no caminho, viu aquela outra pessoa, teve o desejo de estar com aquela outra pessoa, com aquele drogado, com aquele homicida, e aquela outra pessoa tomou a responsabilidade para ela, aquele crente tomou a responsabilidade por ela, e começou a orar pelaquela pessoa. E é no campo da oração que há a transformação. É no campo da oração. Todas as pessoas que entram na nossa casa, ela entra debaixo de oração. E só sai da nossa casa após a oração. Então, para você entender, eu estou falando isso que é para a gente entrar de vez nesse tema, porque é um tema que vai muito longe, é transcendente, e você só vai entender quando você começar a praticar a oração. Graça e paz, meus amigos, meus amados irmãos. Esperando aqui uma brechinha, né, do meu esposo, para falar com vocês. Essa situação a gente chama de campo da oração porque realmente é um campo. O campo, o que acontece no campo? Acontecem jogos, acontecem batalhas. E na vida espiritual não só acontecem jogos, mas prioritariamente acontecem batalhas. Quando a gente entra no campo da oração, a gente nunca entra para lutar sozinho. Sim. Quando nós começamos a pelejar, quando nós começamos a lutar, nós já sabemos que temos um soldado ao nosso lado que está tomando conta de toda a situação e que vai pelejar junto conosco, ou por nós, né? Uhum. Há momentos na nossa vida que a gente vai orar e tá tão fraco, tá tão frágil, que nós não conseguimos nem sequer falar. Nós só derramamos lágrimas. E aí é quando o Senhor, Ele age em nosso favor, Ele luta as nossas batalhas por nós. E melhor ainda, Ele vence essas batalhas. Essa situação a qual o Caio citou aqui, no início do nosso casamento, eu tinha uma relação muito conturbada com a minha sogra. Muito, era perturbador. Quando o Caio dizia que eu precisava ir lá, eu já ia aflita, porque eu sabia que não ia voltar bem, que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas eu não tinha esse discernimento espiritual ainda. Eu não sabia lidar. Então, se viesse com desaforo para cima de mim, era com desaforo que eu voltava também. Era uma quente de lá, outra fervendo daqui para lá, e era uma guerra verdadeira. E o Caio, e eu via quanto isso deixava o meu marido entristecido. Porque de um lado ele teve a mulher que o deu a vida, né? E do outro lado ele tinha a mulher que estava por compartilhar a vida com ele. E aí era uma situação que ele ficava atordoado. E eu ali observando, e eu dizia, meu Deus, isso não está certo. E eu sempre culpava o meu marido. Eu dizia, mas essa palavra de Deus que ele lê, diz que ele tem que deixar pai e mãe para se unir a mim, que sou a esposa dele. Então eu queria estar no patamar superior. E ele não tinha esse entendimento ainda, apesar de já ler a palavra de Deus, apesar de já ter um certo gosto pela leitura da Bíblia. Ele não tinha isso como uma verdade, né? Que precisava deixar pai e mãe para se unir à mulher, e a mulher, a esposa, seria a pessoa mais importante da vida dele. Ele ainda não tinha isso. E eu tinha, mas eu tinha de uma forma errada. Eu queria jogar essa situação a meu favor. E aí foi quando eu conheci esse versículo, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aí, então, eu comecei a meditar
eu não tinha o hábito de ler vários versículos, ou capítulo completo, ou estudo completo. Eu abri a Bíblia, eu digo, Deus vai falar comigo aqui, e o que eu abri vai ser Deus falando comigo. Coincidentemente, caiu nesse versículo. E aí foi quando eu comecei a compreender que aquela situação, ela fazia mal ao meu marido, ela fazia mal à minha sogra, mas ela não tinha um entendimento, e ela fazia mal a mim. Então, assim, algo que faz mal para mim, que não é sadio para o meu casamento, eu não posso deixar que se implante, que se instale. Eu preciso fazer com que acabe. E a oração, como meu esposo estava falando, que ele fez uma oração e o Senhor ouviu e se agradou daquela oração, eu creio. Sim. A oração, ela é a ferramenta que tira a raiz do mal, que tira o mal pela raiz. Eu creio dessa forma. Porque a partir do momento que eu conheci esse versículo, eu comecei a não dar ouvidos. E já é um passo, né? A palavra de Deus diz que o silêncio é um sinal da sabedoria, né? Não tem nada de bom para falar, se cale. Fique calado, dê o silêncio como resposta. A Bíblia diz que sede prestes a ouvir e tardio a falar. E tardio ao falar. E isso aí já foi um ponto de ensinamento para a minha vida, né? Porque quando eu comecei a calar-me, porque eu queria falar, mas eu queria falar com altivez, eu queria falar com, sabe, aquelas palavras que é como se fosse um monstro atacando a outra pessoa. E aí eu já comecei a me calar, quer dizer, a brecha que o inimigo tinha para agir na minha vida através da fala, através daquelas palavras de maldição que eu proferia contra a vida da outra pessoa, ele já não tinha. Então ele já foi tentar lutar, tentar abrir uma brecha para agir em outra área. Mas nessa aí ele já foi cessando. E aqui ainda em 1 Tessalonicenses, no mesmo capítulo, só continuando o versículo, diz assim: alegrem-se sempre e orem continuamente. Quando eu discorri esse capítulo, eu digo, mas como assim continuamente? Tem palavras que dizem tempo e fora de tempo, tem palavras que diz orar sem cessar, de dia e de noite. Eu digo, não vou fazer mais nada não. Porque só orando, aí eu vou subir ao céu logo. Mas é isso, olha, quando fala assim continuamente ou incessantemente, eu creio que o Senhor está nos alertando para que a gente esteja com o pensamento voltado para as coisas do céu em todo tempo. E quando você está nesse campo da oração, não tem como você não estar conectado com Deus, ligado no automático. Quando você liga a televisão e você está fazendo as coisas de casa, mas a televisão está ali ligada, está passando alguma coisa. E você conversando com Deus. E a gente é da mesma forma. Estamos fazendo alguma coisa, tem pregadoras que eu ouço, que elas nos ensinam, que ela me ensina a falar com Deus até quando eu estou forrando a minha cama. É necessário. Abençoa, Senhor, meu leito. Forrando a cama, abençoa. Você esticando o lençol, que essa cama seja um lugar de paz, que seja um lugar de amor. Dobrando o lençol, que seja como a tua mão, Senhor, que nos cubra com a tua proteção. E em todo momento. Eu acho muito lindo isso. Eu digo, meu Deus, eu quero ser assim que nessas mulheres, porque é uma fé imensa. E é um poder que traz para a nossa vida. Aí, então, quando o Caio estava falando aqui com relação ao meu relacionamento com a minha sogra, foi uma luta que durou muito tempo. E essa luta, eu a venci. Não, o Senhor a venceu por mim. Porque tinha momento que eu queria dizer ao Caio que ele voltasse para morar com a mãe dele, porque era uma situação terrível. E eu tenho certeza que não só nós passamos por isso. Muitos outros casais, principalmente jovens, passam por essa mesma situação. Aí diz, minha sogra é mesmo que a minha mãe, a minha sogra é uma amiga, a minha sogra, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho a inveja desse povo. Porque a minha sogra quer me ver no espeto. Mas eu, por outro lado, eu não tinha sabedoria para lidar com o jeito dela. E eu tinha que saber que a minha sogra,
ela é vítima de outras vítimas. Então, ela pratica o que praticaram com ela. E o meu marido, ele era um rapaz, um menino que ele já era homem dentro da casa dele. Então, para ela foi uma perda, que ela não estava sabendo lidar com essa perda e ela estava descontando em mim. E, por outro lado, eu não estava vendo a situação, enxergando essa situação. Ele tomava conta da casa, ajudava ela com as contas, com compras, com tudo. Ele era o provedor, né? Porque a gente não tinha pai dentro de casa. E sim, a minha mãe era vítima de outra vítima. Minha mãe, ela tem uma história surreal, né? Abandonada pelos pais, bebezinha. Abandonada pelos pais, bebezinha. Criada com famílias diferentes. Casou, o marido morreu de um acidente, deixou ela com 2 filhos. Aí ela retornou ao seio da mãe materna, da mãe verdadeira. Mas imagine uma jovem com 18 anos, 2 filhas, numa época passada que não existia nenhum benefício do governo, e a mãe verdadeira, sem nunca ter tido contato com ela. A primeira coisa foi outra rejeição. Além da rejeição inicial, teve a rejeição depois do processo. Ela já adulta, já teve uma outra rejeição. Mas mesmo assim ela foi galgando, batalhando, e se tornou assim. Porque nós aprendemos no método CIS essa questão de ser vítimas de outras vítimas. Nossa mãe foi vítima de outras vítimas, nós somos vítimas de outras vítimas, e assim vai ser. A gente vai trazer isso para o nosso podcast também. Porque quando a gente não compreende um ambiente que a gente é inserido, a gente só vai replicar as coisas maus. Se você for ler um pouquinho acima desse versículo que eu li, ele diz: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então nós temos que nos apartar do mal, fazer o bem, buscar a paz e segui-la. Jesus Cristo, em Isaías, vem dizendo que ele é o príncipe da paz. E vendo tudo isso, vendo todo o contexto, eu sempre buscando a Deus, eu sempre conversando com Deus, porque eu digo assim, quando a gente tem que orar e vigiar. Jesus Cristo, ele ensina isso. Orai e vigiai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar do nosso espírito, mortificar a carne para que o espírito ele sempre esteja vivo, aflorado e mediante a todas as tempestades, as intempéries da vida, nós seguir em paz. Porque nós estamos em Cristo Jesus e todos aqueles que estão em Cristo Jesus, tem que existir paz dentro dele. Mesmo em meio às tempestades, nós temos que encontrar paz, porque existe uns versículos bíblicos, uma passagem bíblica que vem falando sobre os discípulos e o barco e Jesus, né? Eles entraram no barco, Jesus Cristo estava deitado, a tempestade começou a aflorar, começou a balançar eles. Essa tempestade era tão grande, porque eu imagino que ela era grande. Por quê? Porque todos eles, a maioria das pessoas que estavam ali, dos discípulos que estavam ali, eles eram pescadores. Se eram pescadores, eles eram, como é que se diz? Eles tinham essa experiência com grandes tempestades. Mas a ponto de assustar, a tempestade estava demais. E eles foram lá buscar Jesus. E Jesus estava o quê? Em paz, deitado.
só vive em paz deitado no meio da tempestade, não é um deitar físico, é um deitar espiritual. É sentir a paz. O mundo está capotando, o mundo tá lá fora tá os gigantes, os ursos, os leões tá pegando, mas você sabe que existe um Deus que quando você ora, quando você intercede, quando você busca por Ele, Ele transforma o ambiente. Ele chega e diz: acalma-te, aquieta-te. E a tempestade, ela se acalma. E logo depois vem uma grande bonança. Uma grande bonança. Então, quando vem essa grande bonança, é quando você se acalma, se aquieta e deixa tudo nos pés do altar. Deixa tudo em oração, deixa tudo em comunhão. E a minha mãe, sua mãe, a mãe da Fran, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que estão ao seu redor, elas não têm esse conhecimento. Porque por muitos anos, ou até hoje, as pessoas negligenciam ler a palavra de Deus. As pessoas negligenciam, pensam que ela é só meramente um livro espiritual. Ela é também um livro espiritual. Mas ela te ajuda a lidar com o dia a dia. Você ora, você conversa com Deus. Você lê a palavra, Deus fala com você. Então você ora, você derrama tudo aos pés do Senhor. Você lê a palavra. A Bíblia fechada é meramente um livro, existe esse ditado, né? Mas ela aberta é a boca de Deus. É a boca de Deus. Então, se a Bíblia é a boca de Deus, nós temos que estar com ela sempre aberta para ela estar conversando com a gente. Então, medita na palavra, conversa com o Pai. E Ele tudo fará nas nossas vidas. E as tempestades, as divergências, ao ponto, olha, um simples versículo que a Franciele leu. Um simples versículo. Ter paz, ter paciência, viver essa conexão. É o que melhora o nosso relacionamento. É o que melhora o relacionamento dentro de casa. Mas, Caio, o meu marido, vai ter muita gente que está se perguntando, meu marido bebe, meu marido me trai, o meu marido, ele não sabe falar comigo, o meu marido, ou a minha esposa, ela não me entende, ela não me compreende. Como lidar com essa situação, Fran? É justamente no campo espiritual, né? Em um lar, nem sempre os dois vão andar em concordância na religiosidade ou na fé, né? Tem as pessoas, sempre vai ter uma pessoa que é mais voltada ao lado espiritual do que o outro. É raro ter os dois que andam, que frequentam a igreja, que professam a mesma fé, que praticam. E aí, inclusive tem algumas irmãs da nossa igreja, na nossa congregação, na congregação a qual nós cooperamos com os irmãos, que elas olham para mim e dizem assim, mas você é fácil, porque você e o seu marido são crentes. Sim, tem isso, né? E na minha casa não é se é para se apartar do mal, então eu vou me apartar do meu marido, porque pense como eu caio na tentação quando eu brigo com ele. É a Mas prova escute. que o Senhor te deu, minha irmã. Em nome de Jesus, pega a tua cruz e segue. E é justamente nesse aspecto que nós devemos focar, intensificar as orações. Porque a batalha, ela começa no nosso lar. A partir do momento que está tudo em paz no nosso lar, que a gente já dá aquele suspiro de descanso, não, agora eu estou bem porque o meu marido, minha mulher, agora estamos na paz, estamos bem.
vai aparecer a tribulação em um outro campo da sua vida. Sim. E tem que ser provado para ser aprovado. Para ser aprovado. E a oração, e a parte onde nós mais somos tentados é justamente no nosso casamento. Né? As pessoas dizem assim: ah, mas quando os dois caminham para a igreja é mais fácil. Mas mesmo assim, ainda tem situações que a gente precisa estar intensificando as orações para que o inimigo não ache brecha de trabalhar ali, para destruir o que é a constituição de Deus, que é a família. E o Caio me perguntou como? É orando. Orando e vigiando, como Jesus nos ensinou e deixou tudo por escrito na sua palavra, para a gente não esquecer, né? Tem que ficar o quê? Lembrando o tempo inteiro. Como é que a gente lembra o tempo inteiro? Lendo o tempo inteiro, com a Bíblia aberta o tempo inteiro. Orando é sem cessar, é pedindo, é clamando, é pedindo graça, sabedoria para lidar com as situações. O marido bebe, quando ele chegar em casa, dá comida, deixa ele dormir lá onde ele está. É ignorante. Uma coisa que eu aprendi, um outro dia, conversando com uma mulher, o marido dela bebia muito mesmo. Mas não só bebia, ele bebia, chegava em casa brabo, porque todo bebê é rico, brabo e namorador, né? Ele bebia, chegava em casa brabo. E ela, com o maior cuidado do mundo, porque ela sempre gostou de respeitar o marido, ela era daquele tempo de respeitar o marido, mesmo o marido, tipo a sua avó. Sua avó, o João, chegava lá bêbado, embriagado, mas ela botava ele dentro de casa, não deixava ele dormir fora de casa. Tem que dormir na cama, né? Então, isso começou a acontecer. E ela aceitou Jesus, ela recebeu Jesus na sua vida. Ela começou a andar para a igreja. E o marido dela se enraivando cada vez mais, sendo mais usado pelo inimigo. Porque não é o marido, é o que está nele. É o que está nele. Nós temos que compreender quando é a pessoa e quando é o que está nele. Vamos supor, biblicamente, Jesus Cristo estava andando pelo caminho e estava predizendo o que ia acontecer com ele. Horas antes, Pedro tinha falado que Jesus era o Salvador. Aí ele diz: olha, tu não fala por ti, mas pelo Espírito que testifica. Tu fala pelo meu Pai. Pela boca, a boca dele foi emprestada a Deus. Mas momentos depois, no mesmo capítulo, vem dizendo, o Jesus Cristo começou a predizer o que ia acontecer com ele, e disse: que isso não aconteça. O que é que Jesus Cristo diz? Aparta de mim, Satanás. Então, a mesma boca que serviu para dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus Cristo estava repreendendo logo depois, que o que estava nele, o que ele emprestou, que ele emprestou a boca dele para Satanás. Então, às vezes as pessoas emprestam sua vida para o diabo. E aí essa mulher, o marido chegava bêbado, embriagado, ela dava banho, ela dava comida e colocava ele para dormir. Quando colocava ele para dormir, ela ia fazer o quê? Se ajoelhava. E quando se levantava com a mão sobre ele e dizia: eu profetizo que você vai entrar nos caminhos do Senhor, que você vai adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, que você vai servi-lo, que você vai ser servo, que você vai estar indo para a igreja comigo. Eu profetizo que você será bênção, canal de bênção, instrumento para a salvação de outras vidas. Então, isso é exercer a fé e exercer o poder da oração. Você se ajoelha e se levanta com a autoridade divina para profetizar sobre as intempéries da vida que está acontecendo na sua. Então, esse é o poder da oração. Aqui tem um estudo falando sobre o poder da oração, da Universidade de Washington, que é do Extra de 2005, essa matéria do Extra de 2007, 25 de 5 de 2007.
que vem falando que a universidade pegou 309 pacientes à espera de uma cirurgia cardiovascular e concluíram que os que professavam a fé em oração estavam menos ansiosos pela cirurgia. E o resultado desses que estavam dos dois grupos, né? Dividiu em dois grupos. Os que estavam professando a fé, que estavam orando, eles tiveram mais êxito na cirurgia do que propriamente os que não tinham exercido fé alguma. Então, a ciência já desde 2002, que temos aqui casos de 2002, tem um professor chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, um professor chamado Andrew Neuberg, ele é diretor de pesquisa do Hospital de Thomas Jefferson e Medical College na Pensilvânia, liderou um estudo falando sobre oração. Quando você vai falando sobre oração, sobre o ambiente espiritual, ele diz que 12 minutos ou 8 minutos por semana, os 8 dias por semana, os resultados da ressonância apareceram positivamente e dramaticamente diferente após a conclusão dos experimentos. Além disso, os resultados de testes revelaram o benefício da oração e, na verdade, pode formar o cérebro, ou seja, aqui eram pessoas que estavam em um ambiente de enfermidade e eles começavam a orar entre 10 a 12 minutos por dia durante os 8 dias da semana. E aí o que é que acontecia? Ele chegava, aquele público que estava orando mudava a sua condição cerebral. O lobo frontal, ele respondia melhor. E, consequentemente, havia a cura natural do corpo. Cura de câncer, cura de ansiedade, cura da depressão. O que é que Jesus Cristo diz? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Como é que a gente vai a Ele? Se Ele não está presente. Se o corpo não é físico. Só através da tua comunhão, da tua oração. Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então ele está falando sobre ansiedade e depressão. Ele diz, olha, não andeis ansioso quanto o dia do amanhã, quanto o que comer e o que vestir. Está vendo os pássaros? Aí ele pede para que você faça um exercício olhando para cima. Não plantam, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiro, mas come todos os dias. Está vendo os lírios do campo? Que nem Salomão, na sua maior majestade, se vestiu igual. Ele manda você olhar para as coisas de baixo, para as coisas simples, e começar a contemplar o belo. E quando você começa a contemplar as grandiosidades de Deus e a simplicidade de Deus, grandiosidade porque Ele está em cima, Ele é o soberano, Ele é o altíssimo. E simplicidade porque Ele nos fez pós-cinza. E nós estamos aqui para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E no campo da oração, no campo da comunhão, no campo do exercício da fé, no campo da perseverança, nós alimentamos o nosso eu, que é o que Ele está pedindo para fazer, Ele está mandando você fazer. Alimentar o seu eu, alimentar a sua natureza que está cabisbaixo, que está deprimida, que está olhando demais para a vida do outro, porque o outro está tirando uma foto
num barco, num navio, tá viajando, tá isso, e você tá ali, parado. Você está comparando a sua vida com ela e você começa a criar ansiedade. Acontece na vida dele, não acontece na minha. Acontece na vida dele, não acontece na minha. Começa a criar ansiedade. Daí a pouco você começa a ficar deprimido, cabisbaixo, olhando de mais para baixo, sem olhar para as coisas do céu, para os pássaros. O salmista Davi vem dizendo: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que ter esse exercício de olhar para o céu, de agradecer. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por estar na tua presença, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Esse exercício dentro de você vai transformar, tenho certeza e plena convicção, porque transformou a nossa vida, Fran. Transformou a nossa vida. A minha menina, um certo dia eu entro num assunto e em outro. Outro dia, Jean, minha menina tinha sido diagnosticada com uma sinusite crônica. E eu não me agradei desse diagnóstico. Eu não me agradei dessa situação. E a médica disse, uma médica muito conceituada, uma bênção nas nossas vidas, essa médica. Aí disse: olha, você vai ter que conviver com essa enfermidade na sua filha. A minha esposa chegou entristecida. Não sei qual foi o que foi que ela foi fazer depois. Mas quando ela me disse que eu tinha que aprender a conviver com aquilo, eu disse: a médica não sabe o que está falando. Ela sabe das coisas materiais, das coisas terrenas, mas eu sei das coisas espirituais. Então, toda de madrugada, às 3 horas da manhã, durante mais de 15 dias, eu me levantava, me ajoelhava, orava, conversava com o pai e me levantava e colocava a mão sobre a minha filha e orava por ela e dizia: eu não aceito essa enfermidade na minha filha. Eu não aceito. Tá 6 horas da tarde, eu tá guardando a minha filha de sereno. Eu não aceito a minha filha não poder brincar na poeira. Eu não aceito, porque ela é tua serva, ela é tua filha. Ela não é minha filha, está emprestada a mim. Ela é filha do Deus Altíssimo. Foi Ele quem a gerou, foi Ele quem já sabia que ia nascer. Foi um presente concedido a nós, emprestado. Eu conhecia o Deus que eu vivia, que eu vivenciava. Eu dizia: a tua palavra, Pai, diz que o Senhor cura, liberta, salva e leva para o céu. Então, é essa palavra, é debaixo dessa palavra, é debaixo dessa autoridade, que o Senhor diz que quando a gente colocar a mão nos enfermos, eles serão curados. É debaixo dessa autoridade que eu estou fazendo esse exercício de fé. E hoje a Helena está como? Bem, graças a Deus. Graças a Deus nós recebemos esse diagnóstico e no mesmo momento qual ela falou comigo, mamãe, você vai ter que aprender a conviver com isso. É mudar o tempo, ela vai ficar assim. E era uma coisa que era do nada. Do nada, a Helena já ficava mal. E até então a gente não sabia o que era. Estava tratando como uma gripe comum. E quando ela me deu o diagnóstico, eu não falei nada. Eu fiquei triste, sim, mas eu não falei nada. Na minha cabeça, eu só comecei a repreender. Eu falava assim: está repreendida em nome de Jesus. E o Caio citou esse versículo aqui. Nesse versículo, o Senhor, ele nos leva a um questionamento. Não temos nós, seres viventes, mais importância ou mais valor do que os lírios do campo, do que as aves do céu?
Não somos nós mais valiosos para o Senhor do que essas coisas? Sim. Não temos nós que Ele nos fez porque sentiu falta dos louvores, não é assim? Sim. Nós que louvamos ao Senhor com nossa boca, com nosso coração, com nosso entendimento. Não temos para Deus mais importância? Temos. Como é que eu faço conhecida diante de Deus as minhas necessidades, o que eu preciso aqui na terra? Através da oração. Ele é um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo. Até antes de acontecer, Ele já sabe. Mas Ele quer que nós mostremos essa dependência. Nós precisamos reconhecer isso para o Senhor. E foi através disso que aconteceu com a Helena que eu comecei a questionar. Eu falei, mas a Helena é para ser bênção na nossa vida. Ela não veio à terra para ser impedimento da gente fazer a obra de Deus. Porque se ela adoecer, eu vou ter que ficar em casa, o Caio vai ter que ficar em casa. Não vamos cooperar com os irmãos na igreja, o Senhor não quer isso. Então, o que aconteceu? Precisou acontecer essa situação para a gente exercitar a nossa fé, a nossa oração em favor da vida da Helena, para que aquela situação fosse transformada. E hoje a Helena vai para o Joá mais cedo. Muda dia, muda noite, muda tempo, muda clima. Adoece como qualquer criança, fica gripada, resfriada, dor de barriga, dor de dente. O dente estava doendo, caiu, e ela chorou e o dente caiu, não saiu sangue. E como toda criança comum, Jesus Cristo, ele veio à Terra em forma humana e ele passou por todas essas situações. Por que nós não podemos passar? Ele passou por tudo isso aqui na Terra já sabendo qual era o propósito de vida que ele tinha. Ele já foi ensinado como era que ele deveria lidar com todas as situações. Nós também estamos aqui na Terra, mas não somos de aqui. Nós estamos passando aqui uma temporada. O Senhor, ele está nos usando aqui na Terra para propagar a palavra dele. Somos discípulos de Jesus. Para propagar a palavra dele. Quando der o nosso tempo, nós vamos precisar partir daqui. Nós não vamos ficar aqui na eternidade. Então, vai precisar acontecer alguma situação para que a gente morra. Assim como aconteceu na vida de Jesus, que aquilo ali já foi para deixar tudo, por exemplo, na nossa vida. Nada aqui na terra pode nos fazer presa ou pode nos impedir de fazer a obra de Deus. E não era uma sinusite na vida da minha filha que ia fazer com que a gente parasse, com que a gente desistisse, com que a gente murmurasse contra Deus. Não, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, passou por situações que ele imaginou que o Pai tinha o abandonado, e avalia a gente, simples seres humanos, réis mortais. Quem somos nós para contestar a vontade de Deus na nossa vida? Então, assim, foi através da oração, eu tenho certeza. Fizemos o tratamento que a médica falou. Falei, Deus deixou a ciência no mundo, nós precisamos fazer o que a médica está falando. Mas eu creio em nome de Jesus que a Helena vai ser curada. Que a Helena, que isso... Aí ela falava assim, quando ela crescer lá para os 10 anos, vai dar uma melhorada. Vai dar uma melhorada, mas vai conviver com isso. E eu tenho uma irmã que ela tem isso, sinusite. Mas a dela é genética. E eu já sabia mais ou menos como era que acontecia, porque às vezes que eu ia para casa do meu pai, eu via como se comportava na vida dela, né? Os espirros, catarro, essas coisas da garganta, de ficar de rouquidão, de tosse e tal. E eu dizia, vai ser que nem a Graziele e pronto. Vai ser que nem a minha irmã, porque, enfim. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que a gente se prostrasse aos pés dele e, através da oração, fizesse conhecido ao Senhor o nosso desejo aqui na terra, que era de ver a nossa filha bem, para estar servindo, adorando a Ele, para estar na casa dele, para estar louvando a Ele bem, para que nada aqui na terra nos fizesse presa ou nos impedisse de fazer a sua obra. Sim. E Jesus Cristo, ele nos ensina a orar, né? Tem a oração universal, que é o Pai Nosso. Como é que a gente deve orar? Jesus Cristo, ele pede primeiro para que você não faça de vãs repetições. Está em Mateus capítulo 6.
Ele diz, olha, não use de vãs repetições como os hipócritas. Porque Deus, ele não é surdo, nem se esquece. Então, tem religiões que faz 300 petições para uma determinada entidade. Vamos terminar já. Faz 300 petições para faça 300 para pagar o seu pecado, 300 isso, 300 aquilo. Não, Deus não é isso. Deus, ele quer uma conversa sincera entre você e ele. Deus quer que você deixe tudo. Deus, ele não quer que você chegue. Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Então, ou seja, quando o véu foi rasgado, ele te deu acesso direto ao Pai. Ele te deu uma conexão direta ao Pai. Agora é só você e ele por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você for orar, eu vou te ensinar agora. Você diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a minha casa, a minha família, eu te apresento, Pai Celestial, eu te agradeço, te louvo pela saúde, pela paz, por estarmos aqui, e eu te apresento todos os meus familiares e que eles estejam dispostos a te servir, a te glorificar, a te exaltar, porque o Senhor é Deus de ontem, de hoje, de amanhã, de eternamente. Que toda a glória seja para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das orações. Você primeiro conversa com o Pai que está no céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Devota tudo para Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pede por essas coisas, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito forte, o poder do perdão. Nós vamos falar sobre perdão aqui também, dentro do casamento. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livrai do mal, porque o teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém. No final, volta a adorar e glorificar a esse Deus. Então, se o teu marido não é crente, se o teu marido não está de acordo com com os propósitos do teu coração, conversa com o Pai. Se a tua esposa não está te acompanhando, conversa com Deus, porque Deus não fez vocês dois para se separarem. Deus fez vocês para serem servos do Deus Altíssimo. E nós vencemos todas as nossas batalhas no campo da oração, como foi falado aqui pela Fran. Nós vencemos todas as nossas batalhas no campo da oração. E esse campo é um campo muito vasto. É um campo de potestades, do maligno, onde o maligno ele vai querendo entrar, querendo buscar achar brecha, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor está o inimigo bramando como um leão, querendo encontrar alguma brecha em nós. E essa brecha nós fechamos quando a gente está em comunhão com o Pai, quando a gente está buscando a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, quando a gente se levanta, se ajoelha, glorifica a Deus, e depois que se ajoelha, a gente se levanta renovado. Quando a gente vai meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, lá no campo da oração, ter 10 minutos com o Pai, 1 minutos gostosos no secreto. Quando a gente vai dormir à noite, pelo menos 3 vezes ao dia você tem que orar. Porque os muçulmanos, eles oram 7 vezes no dia. Os budistas, eles oram 4 vezes no dia. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. E você, cristão, tem orado quantas vezes ao dia?
E você que se diz cristão, tem orado, tem buscado a presença de Deus quantas vezes ao dia? É nisso que a gente tem que se apegar. Entra no campo da intimidade com Deus e Ele te abençoará. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigada por ter nos assistido, por ter ficado ligadinho aqui com a gente até o final. Que Deus abençoe a sua casa, prospere os seus caminhos, que o Senhor abençoe o seu lar, sua família, seus filhos e, principalmente, que Deus te faça um grande homem e uma grande mulher na presença do Senhor. Até o próximo episódio do Realicast. Que Deus abençoe, estamos orando por vocês. Tchau, tchau.